Graça e paz, galera, tudo bom? Heitor aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês. Eu quero falar um pouco sobre um assunto que aconteceu há alguns meses, eu não sei ao certo quanto foi, mas uma pessoa que eu admiro muito, acho um pastor muito inteligente, porém se equivocou em dizer algo da minha parte, assim, eu creio que houve um equívoco da parte dele. Fiquei surpreso porque ele é munido de muita inteligência, um homem que estuda muito a palavra de Deus, formado em psicologia, se eu não me engano, em advocacia. Então é uma pessoa que a gente tem que pautar muitas palavras para dizer a respeito dele, porque é uma pessoa que conhece muito a palavra de Deus. E só que ele se equivocou em dizer algo sobre a guarda do sábado. Ele questionado no programa de TV se era necessário a guarda do sábado, ele falou que não, que foi algo que foi instituído para o povo de Israel, que havia sido abolido, que a gente não vive mais pela lei, né? Eu estou falando do Silas Malafaia. E eu fiquei meio decepcionado com isso, fiquei triste. Como eu disse, eu admiro muito ele. Vim a entender através disso que ele não tem a guarda de sábado como mandamento na sua vida. E a gente vê em Êxodo 20, Deus instituindo 10 mandamentos, né? E 10 mandamentos morais, que foram instituídos por Deus, escrito pelo dedo de Deus. E hoje a gente vê um movimento neopentecostal que as pessoas sabem falar apenas que hoje nós não vivemos mais pela lei, né? Nós não vivemos de lei, a lei já era, a lei passou. E recentemente eu estava numa viagem, eu fui questionado sobre o sábado, né? E essa pessoa que me questionou falou que já havia sido tido a curiosidade, algumas pessoas falaram isso para ele, né? Que a guarda do sábado não é mais necessária. Eu falei, mas, pô, não é mais necessária? É porque a gente não vive mais hoje pela lei, ou debaixo da lei, ou sob a lei. Não importa a forma que vem a lei foi abolida, na verdade, como muitos dizem, né? Jesus fala que ele não veio para abolir nem a lei, nem os profetas, mas apenas para cumprir. Quando a gente fala de lei se cumprindo em Jesus, são todas as leis de cerimônia, principalmente a de sacrifício que se cumpriu como Jesus sendo o último cordeiro vivo, morto, para remir os meus e os seus pecados. E quando nós analisamos a seguinte questão de lei, eu dei um exemplo para ele muito simples, né? Eu falei para ele assim, como você sabe que numa estrada você não pode atingir um limite estipulado, né? Você está ali, você sabe que você tem que andar a 60 por hora, né? Uma suposição. Ele falou, não, porque as placas, a lei de trânsito me mostra isso. Eu falei, então a lei existe para nos mostrar onde nós podemos errar, não é isso? Sim. E ele falou, sim, a lei existe para mostrar onde vamos errar. Ah, eu sei que eu transgredi uma lei de trânsito porque eu andei a 70 quilômetros por hora, porque a lei diz que é 60. E aí a gente vê esse movimento falando que hoje nós vivemos pela graça, que só a graça, que a graça é isso, que a graça é aquilo. A graça nada mais é do que dom imerecido. É um dom imerecido. Através da graça, hoje nós somos salvos. Por quê? Porque a graça ela tem um papel simples. E a gente vê Paulo falando que se não existia a lei, não existia a necessidade da graça, né? Então a gente já até quebra um pouco no meio essas pessoas que falam isso daí, que não existe lei, que a gente precisa guardar a lei. Enfim, não vou ficar enchendo linguiça aqui. Se não precisa guardar o sábado, né? Foi abolida a lei, então, dos 10 mandamentos que foram abolidos, não tem só o sábado. Então eu posso chamar o nome de Deus em vão, eu posso fazer adorar outros deuses, fazer mais escultura, matar, roubar, me prostituir, falar fofocas, cobiçar. Então, porque isso é lei. Está dentro da lei moral de Deus que, segundo muitos, foi abolida. Mas daí você vai falar para mim, não, então você não pode falar isso. Você não pode fazer isso porque é pecado. E como que eu sei que é pecado? Se eu não creio que existe lei.
Eu só sei que algo é errado, que algo é pecado, quando eu vivo debaixo de uma lei, ou sob uma lei, sou dirigido por uma lei. E a lei de Cristo é essa, são os 10 mandamentos, é Ele que nos garante a salvação. Ah, não, você não está falando já de outra coisa. A gente tem que, né, não pode matar, não pode roubar, mas o sábado não é necessário. Quando Deus tira um dia que Ele separa, todos os dias foram criados por Deus. Todos os dias pertencem a Deus. Mas um dia estipulou sendo dele, que foi separado para adoração a ele. Então não é qualquer dia, é o sábado. Ah, mas Deus não precisa descansar, realmente, mas nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, se nós não tirarmos um dia para Deus, na verdade nós não conseguimos tirar um dia. Então Deus já preocupado com isso, tanto que ele fala que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, porque ele sabia que o homem não teria essa capacidade de se organizar para guardar um dia. Não estou falando apenas do sábado, mas estou falando da lei de Deus, tá? Mas como foi questionado e foi afirmado pelo Silas, então tem que se guardar o sábado. Não existe isso, que não existe lei, que não tem mais lei, tem lei. Se não existisse lei, não teria pecado. E se não existe pecado, não existiria a graça. A graça, ela limpa o nosso pecado. A graça foi dada por Jesus lá na cruz. Quando Jesus morreu, seu sangue foi vertido, através daquela ação dele, veio a graça ao mundo. O que é isso? Veio a remissão dos pecados. Jesus fala para nós hoje assim, você transgrediu uma lei, você pecou, você fez algo, arrependa-se. A graça hoje faz isso, limpa o nosso pecado. Mas o que mostra que nós pecou é a graça. O que mostra que nós pecou é a lei. O que aponta para nós o nosso pecado é a lei. Então, é simples de entender também, não é um bicho de 7 cabeças. Leia nosso blog, Jesus Cristo é o Senhor, tem vários artigos sobre guarda do sábado, sobre lei moral, lei cerimonial. A gente não quer aqui menosprezar ninguém, ou rebaixar ninguém, ou querer ser melhor que ninguém, a gente só quer ser salvo. E para ser salvo a gente precisa guardar os mandamentos, precisamos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Fica aí então mais um vídeo. Se você não gostou, Deus te abençoe. Se você gostou, que Deus continue te abençoando. E vamos juntos procurar entender o que Deus quer de nós, né? Jesus falou que a gente não pode tropeçar em nenhum. Então, não consigo entender a teoria desses irmãos aí que não tem que guardar mais mandamento nenhum. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe.